bom dia. Hoje nós começamos o nosso 31º dia de oração, amém? E também começamos a quarta fase do nosso propósito de oração de 40 dias, representando a quarentena. Hoje nós começamos a oração para Deus, para que Ele nos traga restauração física e econômica completa, né? Nós sabemos que a crise, ela atingiu a saúde de muita gente também. Ela trouxe muitos efeitos sobre a saúde, muitas pessoas se curaram, mas continuaram com algum outro problema. E também aconteceu nos problemas econômicos que vieram com as paradas, amém? Então nós vamos orar a Deus e clamar a Ele para que a restauração seja completa, para que não apenas Ele leve este mal, mas Ele também leve qualquer possibilidade, qualquer resquício que Ele tenha deixado para trás, qualquer sintoma e também este problema econômico para que Ele não nos atinja, amém? Hoje o tema de oração de hoje é que Deus nos traz a vitória completa, amém? Deus não nos dá a vitória pela metade, Ele nos dá a vitória completa. Ele não nos dá vitória um pedaço dela e outro ignora. Se Ele fizesse isso, nós também não teríamos muito o que fazer diante de certas situações, mas Ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão, Ele nos dá a vitória completa, amém? Ele nos traz a restauração completa, Ele nos traz a vitória completa, Ele nos dá uma vitória que preenche, Ele nos dá uma vitória em todas as áreas e não apenas em uma. Ele é o Deus verdadeiro. Obviamente que nós temos aflições, né? Nós temos vitória em todas as áreas, o que não significa que não temos ou não teremos aflições em todas as áreas. Amém? Mas nós teremos vitória sobre essas aflições, para a glória de Deus. Amém? Então, hoje nós vamos... A palavra tema, tá bem? Ela se encontra em 2 Reis, capítulo 18 e 19. Obviamente, a gente não vai ler os dois capítulos inteiros, tá? E também em Isaías 36, 37. Tá bem? Aqui Israel passou por uma situação muito difícil, pouco semelhante ao que nós estamos passando, só que aqui a escala é mundial, né? Nós vemos aqui que Israel passou por uma situação de afronta, tá? Rabsaque, que falava em nome do rei da Síria, foi e afrontou duramente os israelitas, então eles passaram por uma tribulação moral e psicológica muito grande, tá? Porque eles tentaram fazer desmaiar o coração deles. Não bastasse isso, eles tentaram guerrear contra Israel de modo a tornar eles escravos e tomar tudo que eles tinham, tá bem? Então, isso traria consequências físicas e econômicas a eles. Muito semelhante ao que nós estamos passando, tá? Uma agressão moral, uma agressão psicológica, de medo, de angústia, de não poder sair, de ter que viver melindrado. Muitas pessoas ainda vivem melindradas com essa questão do coronavírus, tá? Então aqui eles passaram por uma situação muito semelhante, estavam diante de uma agressão moral, psicológica, assim como nós estamos, diante de uma possibilidade que lhes traria mal físico e econômico também, já que como escravos eles estariam sujeitos a trabalhos forçados, né, e não teriam direito a nada a não ser a própria comida, né, que desse vontade deles entregarem. Além disso, todos os bens deles seriam tomados, né, todos os bens daqueles israelitas, caso a Síria vencesse a guerra, seria tomado. Então tudo que eles construíram, nada se teria. Amém? Vocês entendem? Então, naquele momento, Israel passava por uma agressão muito parecida que nós estamos passando.
agressão moral, né, com as afrontas de Rabsaqué, uma possibilidade de agressão física e econômica, né, com a escravidão e a tomada dos bens. Amém. Então nós vamos diante de Deus meditar nessa palavra e entender que assim como ele deu vitória completa a Israel quando eles se colocaram diante de Deus, também ele nos dará a vitória completa. Amém. Diante das agressões morais, das físicas e também econômicas. Amém. Ele nos dará a vitória completa. É ele quem nos conduz em triunfo. Amém. Aqui em 2 Reis, capítulo 19, nós já vemos duas questões interessantes, tá? Senaqueribe, que era o rei da Síria, já estava invadindo Judá. Tá bem? Já estava passando os limites de Judá. Assim como o coronavírus, né, claro que agora a nível mundial, está atacando muitas pessoas, está trazendo mal sobre muitas pessoas, simplesmente invadiu a vida de muitas pessoas. O coronavírus, essa quarentena, este mal não pediu para entrar, ele invadiu. Assim como um povo que é tomado numa guerra, assim este mal nos invadiu. Né? Não pediu para entrar e não pediu licença, ele simplesmente invadiu, trazendo medo e trazendo afronta. Nós vemos aqui, 2 Reis, capítulo 18, nós vemos a afronta de Rabsaqué a Ezequias e ao Senhor. Amém. A afronta de Rabsaqué a Ezequias e ao Senhor. O versículo 19 diz assim: Rabsaqué lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, quer dizer, o maior rei de todos, o sumo rei. Só que não era o maior rei de todos, é Jesus Cristo. Mas na cabeça dele ele era o sumo rei. Rabsaqué lhes disse, assim diz a Ezequias, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que te estribas? Como quem diz assim, por que tu ainda não tá tremendo de medo? Foi isso que Rabsaqué disse a Ezequias. Por que tu ainda não tá tremendo de medo? Que confiança é essa que tu tá tendo? Foi isso que Rabsaqué disse a Ezequias. Versículo 20. Bem posso dizer-te que o teu conselho e teu poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Quer dizer, aquele mal que havia invadido Judá, Ezequias estava tentando se livrar daquele mal, estava tentando se livrar daquele jugo, estava tentando se livrar daquela opressão. Amém? E estava sofrendo uma agressão moral por isso. Bem posso dizer-te que o teu conselho para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Ele diz aqui, confias no Egito, este bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Naquela época era comum de se uma cidade estava em possibilidade de ser atingida ou tomada, eles enviavam pagamento a uma tropa mais forte ou uma tropa que poderia livrar eles, e aquele país, no caso o Egito, né, que ele estava querendo dizer, porque tá pensando que tu vai pagar o Egito para que eles venham te ajudar na guerra, isso aqui que ele quis dizer no versículo 21. Tu pensa que tu vai pagar um determinado tanto e o Egito vai vir te ajudar na guerra? Né? O Egito também representa o mundo da subsistência, o mundo da financeira e econômica. Né? Tu pensa que é isso que vai te livrar? Rabsaqué dizia a ele, né? E realmente o que não nos livra não é o dinheiro, o que nos livra não é a tecnologia, o que nos livra é Deus. Né? Obviamente desenvolver a tecnologia custa dinheiro,
né? Custa dedicação pessoal das pessoas que fazem isso, custa. Mas não é o Egito que nos traz livramento. Rabsaque afrontava Ezequias dizendo isso. Né? Tu pensa que é isso que vai te trazer livramento? Tu acha que alugar o exército do Egito vai te ajudar de alguma coisa? Não vai. Era isso que ele dizia. E neste ponto ele não estava totalmente errado. Quem nos dá livramento é Deus. Amém. Agora o versículo 22, que foi o tombo de Rabsaque, tá? Que foi onde ele caiu. Onde ele começou a cair foi aqui no versículo 22. Vamos dizer aqui, ó. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é este aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo, ajudai a Jerusalém. Perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Quer dizer, ele disse assim, ó, eu tô tão confiante que eu sou muito mais forte que vocês, que eu sou capaz de dar, que naquela época existiam muitas guerras feitas através de, nas guerras os cavalos tinham uma função importante, né? Tinham uma função importante. Ele disse, olha, se tu achar no teu exército pessoas com competência para montar esses cavalos e fazer guerra, eu te dou 2.000 cavalos. O que ele quis dizer assim, olha, a minha confiança é tanta que eu vou te vencer, a minha confiança é tão grande que eu sou superior a ti. Ele disse assim, que eu sou capaz de entregar cavalos para te guerrear contra mim. Foi isso que Rabsaque disse. E aqui ele disse assim, ó, confiamos no Senhor nosso Deus. Ele quis aqui jogar a questão do, tu confia em Deus, tu acha que é Deus que vai te livrar? Aí ele fez aqui uma confusão que Ezequias tinha removido os altares do Senhor. E é uma acusação que o diabo faz diante de uma luta, né? Aquele Deus a quem tu removeu os altares e tu disse, não é aqui que adora, é só adora lá. Esse Deus a quem tu tinha afrontado há pouco tempo atrás, tu acha que é Ele que vai te livrar? E assim é nos momentos de luta. O diabo joga na nossa cara. Aquele Deus a quem tu afrontou, contra quem tu pecou, aquele de quem tu parou de adorar, aquele quem tu ficou displicente na oração, aquele Deus a quem tu afrontou, aquele Deus contra quem tu pecou, aquele Deus que tu não adorou, é esse Deus que tu acha que vai te livrar. Assim o diabo tenta nos desmaiar, assim o coração, assim ele tenta nos fazer desanimar. Né? No momento da luta, quando nós pensamos em clamar a Deus para obter a solução, o diabo vem e diz, tu esqueceu que tu pecou? Tu esqueceu que tu fez isso? Tu esqueceu que tu afrontou a Deus? Tu esqueceu tudo o que aconteceu? Tu esqueceu tudo que tu já fez? A primeira coisa que o diabo vem é nos afrontar. Para dizer assim, tu esqueceu que tu afrontou a Deus e agora tu acha que ele vai te livrar? O diabo tenta nos dizer isso. Não devemos acreditar. Porque o nosso Deus é Deus de misericórdia, contanto que nós voltemos para Ele de todo o nosso coração. Amém? Agora diz assim, a sensação de superioridade. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos seus carros e seus cavaleiros? Acaso, olha que afronta do versículo 25. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Me olha a blasfêmia de Rabsaque, pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói. Quando nós estamos enfrentando um momento difícil e queremos buscar socorro em Deus, o Satanás parece que diz, foi o próprio Deus que te botou aqui. Deus que queria te castigar, Deus que queria te punir. Foi Deus que fez isso. Este mal está na tua vida porque Deus trouxe, porque Deus fez. Por que ele vai te livrar? Você vê que ele tentou minar de várias formas. Primeiro ele disse, o Senhor não pode fazer nada por ti.
Por que tu confia nele? Depois ele disse, tu esqueceu que tu afrontou Deus? Depois ele disse assim, foi Deus quem te trouxe esse mal. Você viu as estratégias que até hoje o diabo usa para nos fazer desanimar de lutar e buscar socorro em Deus? Até hoje ele busca essas estratégias para nos desanimar. Amém. Agora olha o versículo 26. Diz aqui, um dos líderes, tentando proteger o coração do povo para que eles continuassem confiando no Senhor e não desanimassem diante dessas afrontas que Rabsaque trazia, disse assim, então disseram, Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joaná a Rabsaque, rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Quer dizer, ele estava afrontando Deus. Ele estava tentando fazer as pessoas não confiar em Deus. Então, o que os líderes Eliaquim e Sebna e Joá tentaram fazer? Eles disseram, olha, fala em aramaico que eu entendo. Não precisa falar em judaico. Né? Ele tentou proteger estes 3 líderes, tentaram proteger os ouvidos do povo para que eles não se deixassem influenciar por este mal por essa afronta que Rabsaque estava trazendo. Mas o que eles disseram? Obviamente, Satanás não ia abrir mão disso, né? Aí, mas Rabsaque respondeu, mandou-me acaso meu senhor, o rei, para dizer-te estas palavras a ti somente, a teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco do seu próprio excremento e bebam da sua própria urina? Humilhação severa, né? Estavam ameaçando de humilhar ele severamente. E ainda, como dava para esperar, eles não abriram mão de tentar afrontar essas pessoas, de tentar minar, né? Diz aqui. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Ezequias não tem poder para fazer isso. E acredito que talvez até não tivesse poder bélico para fazer isso. Né? Mas Deus é o maior poder. Não existe poder econômico, poder bélico, poder empresarial, poder de negócio, poder de influência. Existem diversos poderes mundo afora, mas nem todos eles juntos são capazes de superar ou enfrentar e vencer o poder de Deus. Amém? Poder social, poder de influência, existem inúmeros tipos de poderes estrada fora, mas nem todos eles juntos são capazes de afrontar e sair vitoriosos contra o poder de Deus. Amém? Versículo 30. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não vos faça Ezequias confiar no Senhor. Claro que ele não queria que as pessoas confiassem no Senhor. Toda essa estratégia de articulação contra o pensamento, contra o coração das pessoas era justamente para evitar que elas confiassem em Deus. Porque na medida que elas confiassem em Deus, elas encontrariam força para lutar, para se livrar e para obter vitória. Amém? Por isso que eles não queriam. Aí diz aqui assim, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo e vinde para mim. Comei cada um da sua própria vide, cada um da sua própria figueira, e bebei cada um da sua própria cisterna. O rei da Síria dizendo assim, olha, além de vocês não poderem confiar em Ezequias, não poderem confiar no Egito, não poderem confiar em Deus, não foi aí que ele errou o povo, além de vocês estarem enfraquecidos,
O rei da Síria vai escravizar vocês, mas ele vai ser um senhor escravo muito bonzinho. Olha o que ele disse. Vocês vão poder comer da própria vide, da própria cisterna, vão poder viver a própria vida. Versículo 32. Até que eu venha e vos leve cada um para uma terra como a vossa. Terra de cereal e de vinho. Terra de pão e de vinhas. Terra de oliveiras e de mel. Para que vivais e não morrais. Você viu a quantidade de estratégia que o diabo lançou sobre aquele povo de Judá? Primeiro ele desfez o coração deles para não confiar no Senhor. Depois ele tentou minar o coração deles para desmaiar. Agora ele está dizendo que ele que é o bonzinho da história. E assim o diabo faz, né? Tu não vê que tu afrontou Deus, tu não vê que tu pecou contra ele, por que ele vai te ajudar? Por que tu acredita que Deus pode fazer isso, né? Por que tu acredita que Deus vai te trazer essa vitória? Por que tu acredita que ele pode, quer e vai te trazer essa vitória? Tu não vê que ceder ao pecado é muito mais fácil? Tu não vê que ceder à vida errada é muito mais fácil? Né? Tu não vê que ceder ao erro é muito melhor? Entrar no jogo, entrar no sistema, fazer o que precisa ser feito é muito mais fácil. Mas ele não conta que a escravidão, que o pecado escraviza. Uma vez que você ceda ao pecado, você fica escravizado por ele. Né? Aí ele continua dizendo aqui, ó. Aí caso as pessoas percebessem que ele estava trolando, né, que ele estava mentindo, não existe escravidão boa, não existe escravidão confortável, como ele estava querendo dizer que era dele. Ele estava querendo dizer que ele ia escravizar o povo de Israel, que eles iam ter que fazer tudo que ele mandasse, mas que eles iam ter uma boa vida. Então era isso que ele estava querendo dizer ao povo de Israel, né? Aí diz assim, não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo, o Senhor nos livrará. Mais uma vez ele reforçou, tentando minar a fé deles. Versículo 33. Aí aqui o que ele diz? Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Em que diz, os outros deuses não puderam fazer nada pelas nações que nós passamos. Por que eles vão poder fazer por vocês? Como coisa que Deus se compara a Deus de pedra, o Deus, o grande eterno, não é Deus de pedra, não é Deus de idólatra, não é demônio nenhum, nem potestade, ele é Deus de verdade. Diz aqui, ó, onde estão os deuses de Amade e de Arpade? Vocês vão ver o final dessa história, como é a glória de Deus. Onde estão os deuses de Amade e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Né? Quais Samarias era uma das cidades, também com descendência de judeus, mas que os judeus não se davam muito bem com eles, porque eles tinham contenda de onde se deveria adorar. E os judeus estavam certos, era só no templo que deveria adorar. Tá? Mas aqui, no caso, a cidade de Samaria não foi livre, como quem diz, olha, os teus irmãos hebreus ali do lado, que dizem ter o mesmo Deus que tu, não se livraram das minhas mãos, não foram livres das minhas mãos. E assim, muitas vezes, o diabo diz, tu não tá vendo aquele teu irmão ali, que vai na mesma igreja que tu, que vitória que ele tá tendo? Ele tá com a mesma luta que tu e tá perdendo. O diabo não usa todo esse tipo de argumento para nos fazer desanimar na fé? Aquela pessoa ele não serve o mesmo Deus, não é o mesmo Deus da Bíblia, o que tá acontecendo com ela? O diabo não usa tudo isso. Mas da nossa vida com Deus respondemos nós. Se o nosso irmão não tem vida com Deus, está em outro momento da fé, está em tribulação, o máximo que nós podemos fazer é ajudar.
Mas da minha vida com Deus respondo eu. Da sua vida com Deus responde você. Por isso que jamais este argumento de Satanás pode nos fazer desanimar. Bem pelo contrário. Nós podemos olhar para a Bíblia, para os irmãos que saíram vitoriosos e vermos que Deus pode livrar. Tá? Talvez seja projeto de Deus com aquela vida, talvez seja alguma outra questão que Deus resolveu pessoalmente com ela. Da vida que essa pessoa tem com Deus, responde ela. Da vida que eu tenho com Deus, respondo eu. Amém? Da vida que você tem com Deus, responde você. Então quando o diabo vem dizer, tu não tá vendo que ali do lado, aqueles que discutem contigo onde é que deve adorar ou não, os teus irmãos na fé estão passando pela mesma situação e não puderam vencer? Tu não viu que tem cristãos que morreram de Covid? Tu não viu que tem cristãos? Só falta sair assim, aquele rabinho do capeta junto. Tu não viu que tem cristãos que perderam emprego? Tu não vê que tem cristãos que estão precisando de cesta básica? Tu não vê que tem cristãos que estão passando por tudo isso? Só falta sair aquele rabinho da serpente assim, ó, aquele chocalho. Não escute. Da sua vida com Deus responde você. E faça o que puder para ajudar o seu irmão que está do seu lado, mas da sua vida com Deus responde você. Se você tiver fé para enfrentar e para vencer, você enfrenta e vence. Nem? Aí diz aqui, quais são dentre todos os deuses... Aí ele continua. Quais são os deuses de Amade, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Quer dizer, até os cristãos... É como se o diabo dissesse assim, os cristãos estão sendo atingidos, os não cristãos estão sendo atingidos. Por que tu acha que tu vai lutar com a tua fé e vai vencer? O diabo estava dizendo isso para eles e tenta nos dizer até hoje. Ele sabe muito bem que se a gente perseverar em oração, meu irmão, ele vai ter que sair corrido e envergonhado. Vai ter que sair corrido e envergonhado. Amém? Aí ele continua. Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Tá dizendo assim, ó, os mundanos estão passando por isso. Gente rica, gente pobre, de todos os países estão enfrentando isso. Por que tu acha que tu vai vencer isso com a fé? O diabo vem dizer isso para nós, porque ele sabe o perigo da nossa fé pro reino dele. O diabo sabe o perigo da fé de quem persevera em confiar no Senhor. Por isso que ele tenta nos minar. E sabe que se você perseverar em confiar no Senhor, for sincero no seu coração, Deus vai te livrar e envergonhar o teu inimigo. Amém? Envergonhar o teu inimigo. Amém? Então, nós devemos colocar o nosso coração em Deus e não aceitar essa agressão moral que o diabo tenta fazer para nos desanimar, para nos enfraquecer. Não aceitar essa agressão moral. Esse veneno da serpente não pode fazer efeito em nós. Não nos salvos, não nos filhos de Deus. Não podemos deixar esse veneno fazer efeito em nós. Quando o diabo vier tentar envenenar a nossa fé, quando o diabo vier tentar envenenar a nossa confiança, nós não podemos deixar fazer efeito. Não podemos.
Olha o que Ezequias foi. Foi falar com o profeta. Ele recebeu aquelas afrontas e disse: eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão da minha confiança no Senhor, eu vou ir falar com o profeta. E foi. Ezequias consulta Isaías. Ezequias foi falar com Isaías: olha, Rabsaque tá afrontando, Rabsaque tá dizendo que faz e acontece. E o que o Senhor tem para me dizer? Por quê? Porque não me interessa o que Rabsaque tá dizendo. Rabsaque diz que faz e acontece. Rabsaque diz que ninguém resiste a ele. Rabsaque diz que ninguém pode suportar ele. Rabsaque disse isso, Rabsaque disse aquilo, mas eu não quero saber o que Rabsaque disse. Eu quero saber o que Deus me disse. Então isso aí é a postura de Ezequias. E foi o começo da vitória dele. Eu não tô interessado no que Rabsaque tá dizendo. Não quero saber. Não quero saber o que Rabsaque tá dizendo, não tô interessado no que Rabsaque tá dizendo. Ele que diga o que bem entender, as artimanhas, o veneno dele que faça efeito nele, na corda dele. Porque eu não tô interessado no que Rabsaque tá dizendo. Eu quero saber o que Deus tem para me dizer. E essa deve ser a postura do cristão. Amém? Diz aqui: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes. Que entre os judeus, em alguns mais tradicionais até hoje, né, rasgar a primeira capa, né, no caso eles têm várias camadas de roupa, naquela época tinham várias camadas de roupa. A última camada era a roupa mais bela, a que representava o status social, a que representava várias coisas. Então, quando ele rasgava aquela última veste, aquela última camada de roupa, era como se ele estava dizendo: estou absurdamente consternado, estou muito triste, estou muito abalado. Ele disse assim: rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Entrou aonde? Na casa do Senhor. Então ouviu Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Olha essa postura do rei Ezequias que conduziu ele em vitória. Ele ouviu todas as afrontas, mas não se deixou vencer por elas. Ele foi consultar o profeta, porque ele queria saber o que Deus tinha para dizer. Os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Quer dizer, eu estou passando por uma situação absurdamente difícil, eu preciso tomar uma postura, mas eu não tenho força para fazer o que precisa ser feito. Ezequias estava dizendo isso a Isaías por meio de uma figura de linguagem. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras que Rabsaque, a quem o rei da Síria, meu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouvi. Ergue, pois, oração pelos que ainda subsistem. Quer dizer, nós estamos muito debilitados. Ora e clama a Deus pelos que ainda estão de pé. Versículo 5. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse: dizei isto a vosso senhor. No caso, era para os servos do rei Ezequias dizerem isto a ele. Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim, mentiram. A estratégia deles foi baixa, foi porca, foi de ataque moral, ataque psicológico, mas é mentira. A estratégia deles foi baixa, foi covarde, foi um ataque moral, foi um ataque psicológico, mas é mentira. É mentira. Versículo 7. Eis que meterei nele um espírito
E ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai ceder à pressão psicológica de um rumor. O que ele queria fazer com os israelitas aconteceu com ele. Ele queria minar a confiança, ele queria minar o psicológico, ele queria trazer pesar sobre eles para dominar sobre eles. E o que aconteceu com ele? Ele ouviu um rumor, quer dizer, uma coisa que não era verdade, um rumor, uma possibilidade, um bibibi, um tititi, uma conversinha, e vai sair correndo de volta. Justamente o que ele queria que tivesse acontecido com os filhos de Israel ia acontecer com ele. Ele ouviu um rumor, ficar com medo e voltar correndo. Era o que ele queria que os israelitas fizessem. Ouvissem a voz dele, ficassem com medo, acuados e se rendessem. E não, ele que vai ouvir um rumor. Ele vai ouvir um rumor e sair correndo. O próprio rei da Síria, que se dizia o intocável, que se dizia o que ninguém podia enfrentar, que afrontava todo mundo, que minava a confiança de todo mundo, que tinha estratégia para vencer todo mundo, que tinha exército para vencer todo mundo. O que ele vai fazer? Houve um rumor, um bibibi, uma conversinha, e vai sair correndo. Deus é Deus de vitória completa. Deus não só trouxe a vitória. Deus trouxe sobre os inimigos aquilo que eles queriam para Israel. Deus trouxe a vingança. Deus trouxe a vitória, sim, mas Deus trouxe uma vingança. Deus trouxe uma vingança. Deus trouxe uma vingança. Ele disse que é a ele que pertence a vingança. Deus trouxe uma vingança, sim. Aquele desmaio moral que eles queriam ver no povo de Israel, eles tiveram que enfrentar, porque quem desmaiou moral e psicologicamente foram eles, não foi Israel. Amém? Não foram eles não foi Israel que desmaiou. Eles fizeram toda uma estratégia, toda uma argumentação, toda uma baixaria covarde. E quem desmaiou no coração foi eles. Deus não deu a vitória, Deus fez vingança também. Mas não quer dizer que nós devemos nos vingar, é Deus quem nos vinga. Mas Deus fez vingança também, a vitória foi completa. Aí aqui, nós vemos que... O que mais nós... a seguir, a partir do versículo 8. O rei da Síria manda outra carta, né, para afrontar de novo Israel. Ezequias, diante da nova afronta, o que ele faz? Ele vai orar. Bom, aí o versículo 19 ele diz assim, quando Ezequias vai orar diante da nova afronta que o rei da Síria lança sobre ele. Ele já estava derrotado, mas ele ainda ia descobrir isso. Então ele tentou afrontar de novo Israel. E aí no versículo 19 a gente vê o que Ezequias faz diante da nova afronta. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Deus nos livra para a glória do teu nome. Não é para dizer que eu sou o rei que vai vencer o rei da Síria. Não é para dizer que eu sou o rei que vai botar o rei da Síria para correr. Não é para dizer que eu sou o rei que o Isaías escutou e trouxe e ajudou e trouxe a palavra do Senhor. Não, não é para nada disso. É para a glória do teu nome. Para que todos saibam que tu és Deus. Diante da oração que Ezequias faz, Deus manda o profeta confortar ele, tá? Deus manda o profeta confortar ele. Diz aqui, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Esta é a palavra
que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Veja bem, nós estamos falando de uma situação de guerra. Guerra sangrenta, com espada, com morte, com afronta. Talvez uma mulher casada que tivesse negócios na família, que tivesse filhos, que tivesse toda uma questão estruturada ao redor dela, não fosse uma jovenzinha, que fosse uma senhora, que tivesse poder, talvez econômico, poder de influência, talvez já tivesse enfrentado situações na vida, tivesse experiência de vida, tivesse capacidade de talvez criar uma solução, de trazer uma solução, talvez essa mulher conseguisse ajudar nessa guerra de alguma forma ou outra, não é? Mas como é que eles são chamados aqui? A Virgem Filha de Sião, quer dizer, uma mocinha solteira, né? Foi considerado aqui Sião e Judá. Quer dizer, diante de uma guerra, o que uma mocinha solteira teria para fazer? Diante de uma guerra, considerando uma guerra de espada, de lança, de morte. Deus está dizendo, ela te despreza. Ela está meneando a cabeça por detrás de ti. Quer dizer, vocês veem Judá como alguém que não tem como se defender. Vocês estão olhando para Judá e estão achando que eles não têm capacidade de se defender da agressão moral. Vocês estão olhando para Judá e achando que eles não têm capacidade de se defender da guerra. Vocês estão olhando para Judá e achando que eles vão desmaiar no coração deles. Mas eles estão desprezando vocês, porque eles já viram a minha mão agindo. Naquela época a mulher não ia para a guerra, dificilmente. E não estou dizendo que uma mocinha não casada é fraca, mas eu estou dizendo que eles viam assim. Eles viam Israel desta forma, como alguém que não podia fazer algo. E também não estou dizendo que uma mocinha não casada é fraca e não pode se defender. Não necessariamente. Mas eu estou dizendo que eles viam Israel dessa forma. Eles viam Israel dessa forma. E o que Deus disse para eles? A Virgem Filha de Sião te despreza e zomba de ti. Aquele que tu achou que não podia se defender tá rindo da tua cara. Tá zombando de ti porque já viu a tua derrota. Por quê? Porque confiou no Senhor e foi buscar socorro nele. Vamos dizer aqui. A quem afrontaste e de quem... Quer dizer, a filha de Sião meneia a cabeça por detrás de ti, que ela menear a cabeça e fazer assim, ó. O que tu foi fazer? O que tu achou que tu tava fazendo? Menear a cabeça, O que tu achou que tu tava fazendo? O que tu achou que tu ia conseguir fazer? A quem tu achou que tu tava afrontando? Seguimos aqui versículo 22. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Tua queda é certa. Tua queda é certa. Tua queda é certa. Tu te levantou contra Deus, tu afrontou a Deus, tu achou que tu ia prevalecer contra Deus. A tua queda é certa. Era isso que o profeta estava consolando Isaías. Né? O Senhor está falando a respeito do rei da Síria. Ele achou que vocês eram uma mocinha indefesa que não sabia o que estava acontecendo. Eles erraram no pulo, porque é vocês que vão rir deles.
Eles queriam que o coração de vocês desmaiasse, mas é o coração deles que vai desmaiar. Eles queriam que vocês abrissem mão do que é de vocês, mas é eles que vão perder o que é deles. Por quê? Porque Ezequias foi buscar socorro em Deus. Amém? Por meio dos teus mensageiros afrontaste e disseste: com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitei abaixo os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas e no seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei os rios do Egito. Quer dizer, tu tá achando que tu faz, isso acontece. Traduzindo. O rei da Síria tá dizendo e achando que faz e acontece. É o super poderoso. Acaso não ouviste... Olha esse versículo 25. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Tu tá achando que são os teus deuses que estão fazendo o que tu tá fazendo, te dando poder para tu fazer o que tu queria fazer? Isso já tava no meu plano há muito tempo. Tu tá executando o meu plano achando que pode me afrontar. Então é isso aí que Deus disse. Tu tá executando... Rei da Síria, né? Deus disse assim, rei da Síria... Tu tá achando que tu pode me afrontar quando tu não passa de um executor do meu plano? Tu nem tá te dando conta, tá executando o meu plano e acha que pode me afrontar? Segue o próximo versículo. Por isso, seus moradores debilitados andam cheios de terror. Quer dizer, as pessoas até têm medo de ti, tá? Os reinos onde é que tu foi alcançando e que tu foi pegando, até tem medo de ti. Mas fui eu que planejei isso. É por isso que isso tá acontecendo. Não são os teus deuses e não é a tua força. É o meu plano que está se cumprindo. Mas aqui o versículo 27, que Deus diz para o rei da Síria: mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância que subiu aos meus ouvidos. Como é que a arrogância dele subiu aos ouvidos de Deus? Pela oração de Ezequias, pelo clamor que ele foi fazer ao profeta Isaías. Aqui, ó. Eis que eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. Quer dizer, o animalzinho rebelde, eu vou te parar. Diz aqui, ó. Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus está dizendo, tu tá achando que tu faz e acontece. Tu tá achando que tu é o rei que pode tudo. Pois eu te chamo de animalzinho rebelde e te digo que eu vou botar um freio em ti e vou te fazer voltar. Da terra de onde é que tu veio. Humilhado e envergonhado, sem levar o meu povo como escravo. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de vitória completa. Ele não só fez ele cair na teia que Rabsaque caiu, Rabsaque é o rei da Síria, queriam fazer o coração do povo desmaiar. O coração deles é que desmaiou e saiu correndo, nós vamos ver agora. Eles zombavam de Israel como se eles fossem muita coisa, e humilhados saíram eles. Amém? Aí aqui nós vemos... Vamos aproveitar e ler, nem que seja rapidamente, tá bem? Isto te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que daí proceder, e no terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhos e comei seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou.
O zelo do Senhor fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Tranqueiras. Pelo contrário, por onde vier, por esse caminho vai voltar. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Por quê? Por que isso iria acontecer? Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então Deus está dizendo que é Ele quem vai nos proteger dos nossos inimigos e que Ele não vai poder nos fazer mal, que Ele não vai poder lançar flecha, que Ele não vai poder entrar na nossa vida e se instalar, que Ele não vai poder levantar tranqueiras, mas bem pelo contrário, pelo caminho onde é que Ele veio, Ele vai ter que voltar e correndo. É a promessa de Deus, a vitória que Ele nos dá é completa. Versículo 35. Esse versículo é maravilhoso. Esse trecho, 35 ou 37, é maravilhoso. Porque a vitória de Deus é completa. Olha o que aconteceu com o rei da Síria, que achou que podia... O covarde rei da Síria que estava afrontando moralmente os filhos de Israel. Achando que podia fazer tudo e que fazia tudo e que era... Olha o que aconteceu com ele. Então... naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor. Que foi que saiu? Os cavaleiros de Ezequias? O exército de Judá? Não. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor. Não foi o exército de Judá e de Ezequias que saiu. Foi o anjo do Senhor. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens de guerra que estavam prontos para se lançar contra Judá, que estavam prontos para levar o povo de Judá escravo. O anjo do Senhor feriu 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres, estavam mortos. Aquele exército que ia invadir Judá, que disse que ninguém podia resistir a ele, que disse que Deus nenhum ia poder livrar. Aquele exército que se dizia o melhor exército da região, aquele exército que dizia que encarava qualquer lugar, aquele exército que dizia que invadia qualquer lugar, aquele exército do rei da Síria que disse que fazia, acontecia com qualquer um, morreu sem intervenção de mãos humanas, sem uma flecha, sem um dardo, sem um cavalo, sem uma espada. 185.000. Naquela mesma noite, 185.000. Sem intervenção de mãos humanas. Aquele exército que se achava o mais poderoso, o mais afrontoso, que podia maltratar quem quisesse porque tinha poder para isso. Que podia fazer o que quisesse porque tinha poder para isso. 185.000 mortos em uma noite, sem intervenção de mãos humanas. Sem intervenção de mãos humanas. Diz aqui. Aí o que o rei da Síria, que Senaqueribe, o rei da Síria, fez? Voltou para a cidade dele, como Deus disse que ele ia voltar. Deus disse: tu vai voltar pelo caminho de onde tu veio. E assim ele fez, voltou para Nínive, a capital da Síria naquela época.
O que ele foi fazer? Foi adorar o Deus dele. O Deus aquele de quem ninguém podia livrar. O Deus que fazia o exército dele super forte. O Deus que fazia o exército dele invencível. Ele foi adorar esse Deus. E aqui, ó, sucedeu o quê? Estando ele a adorar na casa de Nimrod. O que é Nimrod? O pai do satanismo e do ocultismo. O predecessor de todo ocultismo e satanismo que existe desde a época de Noé. Na casa de Nimrod, seu Deus, o que aconteceu? Ele estava adorando o próprio capeta, achando que ia poder se levantar contra Deus. O que ele disse? O que aconteceu com esse que afrontou Israel, que disse que era melhor, que disse que Deus não ia livrar? O que aconteceu com ele? Os 2 filhos dele, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada dentro da casa de Nimrod. Ele foi morto pelos próprios filhos. Dentro da casa de satanismo que ele foi adorar, ele foi morto pelos próprios filhos. Esse foi aquele que afrontou Israel. Porque Deus tem vitória completa para nos dar. Deus tem vitória completa para nos dar. Ele tentou minar, disse que era melhor, disse para não confiar em Deus e acabou morto dentro da casa de satanismo onde ele adorava pelos próprios filhos. Que pior, não queriam nem reinar no lugar dele. Só queriam matar ele mesmo. Porque acontecia muitas vezes de uns, principalmente nessa questão de reis, acabar matando os irmãos, acabar matando os pais para tentar reinar no lugar deles. Não, mas eles só queriam matar ele mesmo, porque olha aqui, ó, depois que mataram ele, fugiram. E fugiram para a terra de Ararat, quer dizer, eles abriram mão de ser príncipes, foram correndo para outro lugar, só queriam era matar ele mesmo. Morto, ele foi morto pelos próprios filhos dentro da casa de satanismo que ele adorava. Bom, morto pelos seus filhos, que não queriam nem o reinado dele, só queriam se livrar dele mesmo. E Azar-Adom, porque foi outro filho dele, Azar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Perdeu o reinado, perdeu a dignidade, passou vergonha e humilhação. Enquanto ele estava adorando o falso Deus que ele disse que ia tornar ele vitorioso, ele foi morto pelos próprios filhos. Foi esse aquele que afrontou todo Judá, dizendo que Deus não podia livrar. Foi esse aquele que afrontou todo Judá, dizendo que Deus não ia querer livrar eles, que Deus não podia livrar eles, que Deus não ia fazer nada por eles, que não podia fazer nada por eles. Terminou morto pelos próprios filhos na casa de satanismo que ele tinha. E o pior, os filhos que mataram ele não queriam nem reinar no lugar dele. Só queriam se livrar dele mesmo. Porque foi outro que reinou. Não foi nem disputa de poder. Que acontecia. Não foi nem disputa de poder. Foi só para se livrar mesmo. O exército de Judá e de Israel nem se moveu. Nem se moveu. Deus guerreou por eles e trouxe uma vitória espantosa e espetacular. Amém? Deus já falou conosco. Falemos nós com Ele em oração, crendo que a vitória que Ele tem para nos dar é completa. Amém? A vitória que Deus tem para nos dar é completa. A vitória que Deus tem para nos trazer é completa. Ele nos dá a vitória dos nossos inimigos.
Ele nos traz restauração completa. Ele nos traz vitória completa. Ele pode restaurar. Ele pode restaurar a nossa vida física. Ele pode restaurar a nossa vida econômica. Ele pode trazer esta restauração completa, psicológica, econômica e financeira. E ainda levar os nossos inimigos pelo caminho onde é que eles vieram. E aquilo que eles queriam para nós é o que acontece para eles, só que muito pior. Muito pior. Temamos ao Senhor e perseveremos, amém? Vamos orar a Deus para que Ele nos enche o coração e também para que nós possamos ter fé e a confiança que teve Ezequias em Deus, para a glória do nome dele, amém? Desculpe. Vamos orar ao Senhor. Amém? Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos na tua santa presença. Nós queremos, Senhor, diante de ti nos colocar. Queremos te agradecer por essa palavra que conforta o nosso coração. Queremos te agradecer por essa palavra que enche o nosso coração. Queremos te agradecer pela tua misericórdia. Queremos te agradecer pelo teu livramento. Queremos te agradecer porque tu estás nos ensinando a confiar em ti. Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração da tua glória. Enche o nosso coração, Senhor, da misericórdia, do amor, da graça e da piedade que vem de ti. Que assim como Ezequias confiou em ti e obteve vitória, nós também venhamos a orar, Pai. Venhamos a buscar de ti a resposta. Venhamos a saber de ti o que tu tens para nos falar. Nos concede a vitória, Pai. Nos concede a vitória, Senhor. Nós confiamos em ti. Nós começamos, Senhor, esta quarta fase, Senhor, te clamando, Pai. Nos traz reestabelecimento completo. Nos traz reestabelecimento completo, físico e econômico. Que aquele mal que queria nos levar, Senhor, aquele mal que queria nos destruir, nos escravizar, nos fazer desmaiar o coração. Aquele mal que queria nos moldar à escravidão e nos tirar a força de lutar. Repreende este mal. Nos traz o restabelecimento completo, Pai. Tu já nos livrou, Pai, do mal maior. Eu creio, eu já te entreguei esta oração. Eu creio que tu já respondeu, mas nós precisamos, Senhor Deus. Nós precisamos, Senhor Deus, que tu nos traga restabelecimento completo. Restabelecimento físico daqueles que ficaram com o mal para trás, Senhor, que se curaram, mas ficaram com o mal para trás. Senhor. Restabelecimento dos nossos cultos físicos, Senhor. Restabelecimento, Senhor, do nosso trabalho. Restabelecimento econômico, Pai. O mundo tem as suas teorias a respeito de economia. O mundo tem as suas questões a respeito da agricultura e de força e de fraquezas. Mas tu és o Deus, além de tudo isso.
Tu és o Deus maior que tudo isso. Tu és o Deus maior que tudo isso. Tu és o Deus mais forte que tudo isso. Então nos conduz ao restabelecimento econômico. Porque, Senhor, Tu não precisou de um guerreiro de Judá para botar todo esse exército a correr e envergonhar o afrontador. Tu não precisou. Da mesma forma, Tu não precisa, Senhor. Tu não precisa, Senhor, te submeter a regras humanas. Nós somos fracos, Pai. Nós somos fracos muitas vezes. Nós, como seres humanos, como pessoas, somos fracos. Nós, se não plantarmos, não colhemos. A agricultura tem um tempo para produzir fruto. Mas Tu és o Deus que não depende da agricultura. Tu és o Deus que não depende de nada. Porque Tu trouxe maná aos israelitas no meio do deserto, onde é que eles não plantaram nada. Onde não tem como plantar, a não ser com técnicas muito avançadas de agricultura, não tem como plantar no deserto. Uma irrigação forte, sem tratamento de solo, sem diversas coisas, não tem como plantar no deserto. Mas Tu trouxe maná para os israelitas, onde é que eles não plantaram. Então, Senhor, nos abençoa. Nos abençoa no mundo físico, Senhor, no mundo natural, aos olhos das pessoas, Senhor. E nos traz, Senhor, restabelecimento completo também. Econômico e físico, para a glória do Teu nome. Nos traz, Senhor, restabelecimento completo. 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 Tu és o Deus que não és o Deus que nos dá uma vitória que serve, não és o Deus que nos dá uma vitória e diz assim, tá bom pra Ti essa vitória. Tu não és Deus assim. Tu és o Deus que nos dá uma vitória completa e ainda nos honra diante dos olhos dos nossos inimigos. Ori kandara brasuri andara manasuri kandara manasuri kandara brestri andara barrastri kandara manas. Espírito Santo de Deus, te derrama sobre nós. Enche o nosso coração de fé para lutar contra os nossos inimigos. Nos conduz ao restabelecimento físico e econômico de forma completa, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Te agradecemos pela palavra que Tu nos trouxe, Senhor. E Te entregamos a nossa oração, crendo que assim como Ezequias foi socorrido, nós também seremos socorridos. Assim como Judá foi socorrido, nós também seremos e estamos sendo socorridos e seremos ainda mais, porque a vitória que Tu nos traz é completa. É completa. Amém. Guarde essa palavra no seu coração. Ame a Deus sobre todas as coisas e jamais deixe de confiar nele e perseverar.
jamais. Amém?